apresentar. Eu sou presidente do Instituto IBRA China, um instituto que tem por finalidade a integração Brasil e China. E hoje estamos num segundo evento aqui no IBMEC. O primeiro evento foi sobre código de ética. Trouxemos o banco chinês China Construction Bank e mais dois professores especialistas na matéria de código de ética entre Brasil e China. E hoje estamos fazendo um outro tipo de evento, trazendo especialistas na área de contratos. O professor Daniel Bolos, que esteve conosco em Portugal, em Porto, fez uma palestra sobre contratos e, mais especificamente, a cláusula penal. Em contrapartida, para fazer uma contraposição à questão contratual, chamamos também o professor Dr. Luiz Peretti, nosso amigo, também um professor conhecido na área de arbitragem, trabalha na Fiesp, na Câmara de Arbitragem, e eu conheci o professor Luiz Peretti em Hong Kong, numa semana que é conhecida como Arbitration Week, onde tem os eventos de arbitragem entre 200 universidades espalhadas pelo mundo. Então, o Dr. Luiz Peretti vai fazer essa pontuação das questões de direito chinês, das questões de resolução de conflitos, e ele pode trazer muita coisa da China, porque acho que esse ano você foi para a China também, né, Dr. Luiz? Então, vai ser uma grande experiência aqui para esta casa, para esta universidade, que tem por finalidade também a promoção entre os aspectos econômicos Brasil e China. Então, eu também quero agradecer ao Instituto IBMEC, à universidade, na pessoa do novo diretor do IBMEC, o senhor Reginaldo, e que o IBRA China está aberto para novos eventos, novos convites, em parceria ao IBMEC. Então, sem mais delongas, eu vou passar só aqui brevemente para o Dr. Joaquim dar algumas breves palavras aqui, Dr. Joaquim. Boa noite a todos. Meu nome é Joaquim Cerqueira César. Eu fui diretor jurídico do Banco do Brasil e hoje todos nós aqui estamos auxiliando o Thomas aqui no IBMEC. Hoje nós vamos ter duas palestras extremamente interessantes e eu arriscaria dizer que são duas palestras, temas que envolvem um pouco de direito contratual, foi o que nós tratamos lá no Porto, na Universidade do Porto. O professor Daniel Martins Bolos já é, eu diria, um jurista consagrado, fez mestrado e doutorado em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica, em Direito Civil, e o professor Luiz Alberto Salton Peretti, que tem dois mestrados na Sorbonne, em Paris, e é mestrando também em Direito na Pontifícia Universidade Católica. E conversando com o Dr. Peretti, eu falei, ele já é doutor e mestrado, né? Então, terceiro mestrado. Já fez doutorado e mestrado, agora eu preciso de fazer o doutorado. E nós vamos ouvir aqui dois temas importantes do direito contratual, o direito das obrigações, a análise da jurisprudência do STJ e o adimplemento substancial no direito civil brasileiro, e a recente jurisprudência do STJ. O outro tema é a evolução do direito contratual e dos métodos de resolução de disputas comerciais na República Popular da China. Na questão primeira, do adimplemento substancial, eu tenho certeza que o doutor Daniel Bolos não vai trazer para a gente uma fórmula do cumprimento substancial do contrato, se esse cumprimento de um contrato se resolve com o cumprimento de 60% do contrato, de 80% do contrato. Mas nós temos uma primeira posição do STJ, acho que foi em 95, né, doutor Daniel? Um julgamento da relatoria do ministro Rui Rosado de Aguiar,
aonde é a primeira vez que ele aplicou no Brasil essa teoria do adimplemento substancial do contrato. Então é uma questão interessantíssima que a gente vai, no decorrer da palestra, entender que tem uma aplicação prática importantíssima para nós. Na questão da evolução do direito contratual chinês, resolução de disputas, eu falava para o Dr. Peretti, a gente tem um mundo no direito contratual chinês a ser descortinado, e principalmente na questão da filosofia do direito interferindo no direito, taoísmo, confucionismo e o direito em geral na China. Com essa questão, eu acho que nós vamos ter pelo menos um pouquinho dessa explanação introdutória, e vai ser muito bom para todos nós. De tal maneira que, antecipadamente, os palestrantes estão de parabéns. Tenho certeza que a exposição deles será muito profícua para nós todos. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado. Primeiramente, é uma satisfação poder compartilhar alguns pensamentos com vocês acerca desse tema importante, desafiador até certo ponto, porque é muito fruto da jurisprudência e da interpretação, que é o adimplemento substancial. Agradecer ao Dr. Joaquim Cerqueira César, que eu pensei até pouco tempo que fosse meu amigo, mas quando ele disse que eu irei proporcionar, irei dar o critério objetivo, quantitativo do adimplemento substancial, eu acabei mudando de opinião. Agradecer ao Dr. Joaquim pela presidência do painel, pela amizade e pela sempre poder ter contribuído conosco, o Dr. Thomas pela presidência do Instituto, a Dr. Peretti pela companhia, cumprimentar os amigos aqui também presentes, o Dr. Pedro Curbi, o Mansur e os demais amigos aí, todos que aqui estão. Muito bem, eu tenho alguns slides para facilitar a apresentação, tá? E a gente vai começar, basicamente a minha apresentação está dividida em 3 partes, né? Bom, vamos lá, 3 partes. Primeiro, a boa-fé objetiva, a segunda parte, o adimplemento e inadimplemento, e a terceira parte, onde a gente procura, de alguma forma, concluir justamente com a questão da resolução para o inadimplemento e o limite deste direito potestativo extintivo, né? Com relação à primeira parte, da boa-fé objetiva, como todos sabemos, hoje é muito comum, bastante estudado, bastante conceituado, a questão da diferenciação que se tem entre boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Não há grande mistério, o próprio nome indica que a boa-fé subjetiva é aquela que leva em consideração aspectos subjetivos, vale dizer, aquela que efetivamente, para aferir se existe ou não boa-fé objetiva, eu tenho que, de alguma forma, medir ou de alguma forma avaliar efetivamente qual que é o estado anímico do sujeito que eu estou avaliando a conduta, se é de boa-fé ou de má-fé, tá certo? Boa-fé subjetiva é muito comum na questão possessória, né? Quer dizer, quando eu invado um terreno e estou, portanto, naquela relação física num terreno alheio, eu estou, de fato, possuindo um terreno alheio e eu tenho certeza, eu tenho consciência que o terreno não me pertence, porque eu sei que pertence a outra pessoa, a minha posse é uma posse de má-fé, né? A boa-fé objetiva, por seu turno, é aquela, como o próprio nome indica, para cuja configuração eu não levo em consideração absolutamente nenhum aspecto subjetivo. Então não há que se perquirir intenção, não há que se perquirir se a pessoa tem ciência, consciência, não há que se perquirir absolutamente nada da conduta anímica da pessoa que eu estou avaliando efetivamente o cumprimento ou não da boa-fé. Ela é avaliada objetivamente, certo? É uma regra de conduta. Então, basicamente, é como se o legislador traçasse uma linha determinando como é que se deve agir naquela determinada situação, como que uma pessoa, segundo a boa-fé, ou agindo segundo o ditame da boa-fé, agiria. Faço muita menção ao bom pai de família. Quer dizer, como é que uma pessoa proba, como é que uma pessoa honesta agiria naquela situação. Esta é a linha traçada pelo legislador. E aí eu, única e exclusivamente, vou comparar a conduta efetiva daquela pessoa com aquela conduta pretendida, aquela conduta esperada, aquela conduta almejada, para saber se houve ou não violação da boa-fé objetiva. Se houve coincidência entre a conduta pretendida e a conduta efetivamente levada a efeito, a boa-fé objetiva foi cumprida. Se, entretanto,
houver discordância, a boa-fé objetiva não foi cumprida, pouco importando para tanto se a pessoa foi relapsa, se ela agiu com incúria, com desídia, se ela teve a intenção, se ela teve absolutamente as melhores intenções do mundo, mas sem querer ela desviou daquela conduta pretendida. Porque a boa-fé, neste caso, ela é aferida objetivamente, como o próprio nome indica, portanto. Ora, muito rapidamente, muito tradicionalmente, o que se tem na doutrina civilística do mundo ocidental é a boa-fé objetiva cumprir 3 funções. Uma função de servir como um cânone interpretativo dos negócios jurídicos. Então, a boa-fé objetiva, ela é levada a suprir lacunas em negócios jurídicos celebrados, portanto, ela é um vetor de interpretação. A segunda das funções é a boa-fé servir de limite ao exercício de posições jurídicas subjetivas, ou de direitos subjetivos, digamos assim, lato sensu, mais rapidamente, de direitos subjetivos. Então, a boa-fé é um limite ao exercício de um direito. Essa é a segunda função. E a terceira função é a boa-fé única e exclusivamente por existir na lei. Ela cria, ela gera para as partes contratantes, de qualquer contrato, seja ele verbal, seja escrito, seja um contrato empresarial, um contrato entre pessoas físicas, um contrato de um valor absolutamente ínfimo ou um contrato multimilionário, a boa-fé gera, independentemente do conteúdo do contrato, ela gera os denominados deveres laterais ou anexos de conduta, que, como todos sabem, dentre tantos, os deveres de cooperação, de informação, de lealdade, etc. Ora, estas 3 funções não estavam previstas no Código Civil de 1916. Entretanto, as 3 funções vêm previstas no Código Civil de 2002. Respectivamente, no 103, interpretação, no 187, limite ao exercício de direitos, e no 422, a criação dos tais deveres anexos ou secundários. Muito bem. A boa-fé, ela é um dos princípios que ela está presente no denominado processo obrigacional, que é, numa linha do tempo, aquele complexo de atos que vai desde as negociações preliminares, o serviço, a parte de pontuação das tratativas preliminares, passando pela formação do vínculo, passando pela fase de execução do contrato e alcançando a fase dita pós-contratual. A fase de execução é aquele intervalo de tempo que medeia os atos praticados entre a execução e a sua extinção por qualquer motivo ou causa legal ou contratual. A boa-fé e outros princípios acabam atingindo, eles são aplicáveis em todas estas fases. Então, a boa-fé objetiva, ela é aplicável na fase de pontuação de tratativas preliminares, portanto, quando o contrato não há. Ela é aplicável no momento da formação do contrato. Ela é aplicável em toda a fase de execução, vale dizer, onde as partes exercem os seus direitos e cumprem as suas obrigações. Ela é aplicável no momento da extinção do contrato, qualquer que seja a causa legal contratual. Existe uma série de disposições legais que concretizam, digamos assim, essa aplicação. E ela é aplicável também na fase pós-contratual. A força é tamanha e tão grande que mesmo quando o contrato não há, ou porque não ocorreu, ou porque ainda efetivamente a contratação não foi celebrada, e eu digo concluída verbalmente, por sinais, por atos materiais, por comportamento concludente, ou por assinatura no instrumento. Portanto, mesmo quando contratação não há, e portanto não há vínculo jurídico obrigacional, ou mesmo quando esse vínculo jurídico deixou de existir porque o contrato já foi extinto, a boa-fé continua efetivamente sendo aplicada, junto com outros princípios, função social e outros princípios que também se aplicam. Então, este slide é meramente exemplificativo, mas que demonstra um pouco da importância desse instituto. Tem um jurista italiano, Paolo Gallo, que tem um livro bastante grande de boa-fé, recente, e ele diz assim, né, ele diz em italiano, diz assim, a boa-fé é uma caixa de Pandora, nós temos que tomar cuidado, porque a operatividade técnica e prática deste princípio é tamanha, e tamanho é o número de subprincípios ou subaplicações que este princípio maior tem, que a gente tem que tomar cuidado. Não é discutir se a boa-fé é aplicável ou não, é só discutir a conveniência de se aplicar ela ampliativamente e de uma forma demasiadamente extensiva. Deste princípio, só para recordar, tem lá o princípio da vinculação, o princípio da aparência, o princípio da surrécio, o princípio da suprécio, o princípio do venire ou venire contra factum próprio,
o princípio, aí, ou são subespécies da teoria do abuso do direito. Quer dizer, o tamanho, o número é tão grande do duty to mitigate the loss, e estes subprincípios ou subteorias não são teóricas, mas já possuem aplicação prática e reflexo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para demonstrar que nós estamos no último grau. Né? A gente discute teoricamente, discute direito romano, discute de lege ferenda, discute direito estrangeiro, discute como poderia ser, discute como a doutrina do Brasil aborda, discute que está na lei, discute que está na lei, mas não está sendo aplicado, está na lei, está sendo aplicado pelos juízes de primeiro grau, pelos tribunais ou o grau máximo. Está na lei, tem doutrina, está sendo aplicado e já tem jurisprudência farta no Superior Tribunal de Justiça. Então, tudo isso que está se dizendo pode concordar ou pode não concordar, mas absolutamente necessário discutir, porque é algo que o operador do direito, na prática, nós vamos lidar com isso no nosso dia a dia, como advogados, juízes, promotores e etc. Muito bem. Segundo ponto da exposição é a questão do adimplemento e inadimplemento. Vale dizer, a aplicação da boa-fé objetiva a esses dois momentos cruciais do direito e das obrigações, o adimplemento e o inadimplemento. Com relação a isso, é importante precisar, eu costumo dizer, que o direito tem, é muito difícil a gente falar, quando a gente fala assim, doutor, fala assim, bolo de chocolate. Bom, vem uma imagem aqui na cabeça de cada pessoa. Um vai lembrar que o bolo da minha avó, olha, eu lembro daquele cheiro quando eu era pequenininho, eu entrava na cozinha, aquele cheiro do bolo da minha avó, é incrível. Tá? O outro vai lembrar que o bolo de chocolate lá que a mãe faz é quadrado. O outro vai lembrar que o bolo tem cereja em cima. Quando eu falo Maracanã, bom, vem uma imagem na cabeça das pessoas. Né? Quando eu falo Brasília, bom, Brasília, a pessoa pensa em Congresso Nacional, tem outra que vai pensar na Catedral. Quando eu falo relação jurídica, quando eu falo vínculo jurídico, o que é isso? Vai dizer, o direito lida com institutos, com realidades, que não são alcançáveis, perceptíveis aos nossos sentidos. Eu não consigo cheirar, eu não consigo tocar, eu não sei se é áspero, se é liso. Então é difícil você estudar relação jurídica, instituto jurídico, vínculo jurídico. Bom, não sou eu que inventei, mas há 200 anos, juristas dos mais variados países procuram materializar esses institutos diversos, principalmente no direito civil, para facilitar o estudo. Então, quando se estuda autonomia privada, é um conceito teórico. Alguns autores italianos dizem o círculo da autonomia privada. Outros dizem o grande quadro da autonomia privada. Ora, quando eu falo em círculo, quando eu falo em quadro, eu estou procurando materializar algo que não é materializável desde logo, para procurar compreender, no que tange a autonomia privada, que existe algo dentro do círculo e algo fora do círculo, ou algo dentro do quadro e fora do quadro. Os atos que estão dentro do círculo ou dentro do quadro são aqueles no contexto dos quais os particulares podem, no exercício da autonomia privada, praticar. Eu posso casar, eu posso comprar um imóvel por escritura pública, eu posso fazer uma doação manual de um relógio a um amigo, eu posso pegar o carro aqui e ir para Santos, agora jantar, depois aqui da exposição. E os atos que estão fora do quadro ou fora do círculo são aqueles fora da autonomia privada. Eu não posso casar sendo casado, eu não posso comprar um imóvel de forma verbal, eu não posso ir para Santos, depois de tomar 5 cervejas, sem cinto de segurança, com o farol apagado do carro. Então, são atos que são fora da autonomia privada. Então, vejam vocês que estes autores diversos usam justamente isso. A autonomia privada, o quadro, o círculo, pouco importa se é quadro, se é círculo, se é triângulo, mas é uma ferramenta, ou como queiram, no português mais claro, uma bengala, tá certo? É um subterfúgio, é um instrumento para procurar raciocinar em cima de institutos que, a priori, não possuem representação gráfica. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: o direito das obrigações nada mais faz do que estudar a relação jurídica obrigacional. Nos seus 733 artigos, mais de 1/3 do Código Civil é direito obrigacional. O Código tem 2.000 e tantos artigos, não chega a 2.100, 733, não precisa ser muito inteligente de matemática para saber que mais de 1/3 do Código ele estuda o direito, contém, aliás, o direito obrigacional, que está no livro 1º da parte especial. Nada mais faz esses 700 e tantos artigos do que estudar a denominada relação jurídica obrigacional. Que se não tiver uma representação gráfica, nós vamos ficar imaginando e vai ser mais difícil de estudar. Eu propus, sem nenhuma
nenhum afã de que isso seja absolutamente verdade, este desenho para a relação jurídico-obrigacional. Por quê? Porque esse desenho procura sintetizar os elementos que a relação jurídico-obrigacional contém. Durante os 700 e tantos artigos do Código, ele estuda esta figura aqui. No seu lado ativo tem o sujeito ativo, que é o credor. No seu polo passivo, o sujeito passivo, que é o devedor. Ambos estão ligados ao objeto, que é uma prestação, que é um comportamento do devedor. Esta prestação, este comportamento, necessariamente, ou é positiva, dar, fazer, ou é negativa e não fazer. O credor está ligado à prestação, ela tem um interesse na prestação, por isso que a gente estuda muito. Então, o interesse do credor, é o interesse que vincula, é o interesse que... Mas a gente fica imaginando, se a gente consegue visualizar, é mais fácil. E o vínculo jurídico que os une, que é justamente este liame que coloca o devedor ligado à prestação que deve ser cumprida em favor do credor para o atendimento de um interesse deste último. Então, é isto aqui, efetivamente, que sintetiza esta figura, por meio da qual eu procurei, digamos assim, a representação gráfica, uma proposta da dita relação jurídica obrigacional. Isso é importante pelo seguinte. Vamos para o próximo aqui. Se eu conseguir mudar. Muito bem. No adimplemento é justamente quando há a absoluta coincidência do comportamento do devedor com a prestação objeto da relação jurídico-obrigacional. Tá certo? O adimplemento, cumprimento ou pagamento do ponto de vista técnico, do ponto de vista atécnico, do ponto de vista, digamos assim, mais corriqueiro, pagamento é entrega de dinheiro. Para o direito, pagamento é adimplir, e adimplir é coincidir, é comportar-se tal como eu me obriguei. Seja não fazendo algo, seja fazendo algo, seja dando na obrigação de dar. Então, quando há esta coincidência, eu estou adimplindo. Ora, milenarmente, não é secular, os princípios são milenares. Todos os trabalhos preparatórios do Código Civil francês remetem a Dumoulin no século XVII, remetem a Potier no século XVIII, ingressaram em artigos expressos do Código Civil francês, todos os comentadores do Código francês do século XIX, Demolon, Luc e assim por diante, comentam esses artigos nesse sentido. São artigos que estão sintetizados, portanto, no Código Civil de 16 e vieram para o Código de 2002, e de resto são artigos presentes nos Códigos Civis dos países que formam a família romano-germânica de codificação. E delimitam, basicamente, 3 princípios do adimplemento. O princípio da correspondência, está no 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, princípio milenar. Princípio da integralidade, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, ainda que tenha obrigação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se convencionou, não se ajustou. Então, o princípio da integralidade. E o princípio da boa-fé. O cumprimento, o adimplemento, ele há de ser de boa-fé. Quando for qualificar o que é adimplemento, quando o juiz for aferir se houve ou não houve a correspondência técnica e prática entre o comportamento efetuado e o comportamento devido para o fim de atendimento do interesse do credor e extinção da relação jurídico-obrigacional, o juiz há de levar em consideração e há de qualificar, há de passar aquele comportamento pelo filtro da boa-fé objetiva, para saber se o credor está agindo de boa-fé ao dizer não foi cumprido, ou se o devedor está agindo segundo a boa-fé objetiva, para dizer eu cumpri, ou eu cumpri o que eu podia, ou eu não cumpri porque eu não podia, ou eu cumpri em partes, porque foi assim ajustado. Então, este princípio também é fundamental, que está no 422. E, neste particular, também no artigo 187, que está na parte geral do Código Civil, e que é um artigo fundamental, pouco estudado, hoje já um pouco mais, mas no início muito pouco estudado, que é o artigo, trocando em miúdos, que legitima, que disciplina o dito abuso do direito. Né? Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. E a questão que se coloca é, a quais direitos o artigo 187 está se referindo? E a resposta é,
direitos subjetivos, direitos potestativos, liberdades jurídicas, poderes, faculdades, toda e qualquer posição jurídica subjetiva. Essa interpretação é absolutamente em consonância com doutrina e jurisprudência. Vale dizer que este artigo ele adveio do 334 do Código Civil Português, que adveio, por sua vez, de 1966, do 281 do Código Civil Grego, que adveio do artigo 2º do Código Soviético, enfim. Existe aí uma raiz histórica deste artigo, que para nós é um artigo absolutamente inovador. A teoria do abuso do direito não era disciplinada no Código Civil de 16, a contrário senso, no inciso 1º do 160, mas expressamente veio no Código de 2002, e toda a raiz histórica e a raiz do direito comparado demonstra, absolutamente sem nenhuma discordância, que a palavra direito colocado nesta norma tem um sentido amplo para abarcar todos os poderes e faculdades, liberdades, vale dizer, todas as possibilidades, as posições jurídicas subjetivas. Muito bem. Portanto, abuso de quais direitos? Direitos subjetivos, potestativos, poderes, faculdades, liberdades jurídicas. Ora, como este artigo está na parte geral do Código Civil, como vocês bem sabem, os códigos civis brasileiros filiaram-se à corrente de sistematização germânica de codificação. O que é esse nome? O nome é que todos os códigos que seguiram a forma de sistematizar, de agrupar, de regulamentar, de dividir as suas matérias, dividindo-as primeiramente numa parte geral e numa parte especial, todos os códigos que seguiram o código germânico, porque foi o primeiro, pertencem a esta corrente. Em oposição, tem a corrente de sistematização francesa. Todos os códigos que seguiram o Código Francês, de 1804, e que, portanto, não tem esta divisão de parte geral e parte especial, todos estes outros códigos, diz-se que eles filiaram-se à corrente de sistematização dita francesa. Vale em parênteses, depois o doutor me corrija se eu estiver errado, a China está mudando o Código Civil dela paulatinamente e, salvo o melhor juízo, o que foi publicado e entrou em vigor é o que corresponde à parte geral. Vale dizer que a China, se eu não estiver equivocado, filiou-se à corrente de sistematização germânica. Então, Brasil, Portugal, Grécia são países em que, e a própria Alemanha, logicamente, países em que a matéria é dividida primeiramente numa parte geral e numa parte especial. Tudo bem, está claro, está entendido. Agora, a pergunta é, para que raios que serve a tal divisão? Que graça que isto tem? E é muito simples de entender porque decorre do próprio nome. A parte geral, como o próprio indica o nome, contém a regulamentação dos institutos gerais concernentes às relações jurídicas em geral. Toda relação jurídica é travada entre pessoas, tem por objeto bens e advém, os seus elementos propulsores são os fatos jurídicos. Não sem motivo, livro 1º das pessoas, livro 2 dos bens, livro 3 dos fatos ditos jurídicos. Parte geral. A parte especial, sem o risco de pleonasmo, contém a regulamentação específica e especial das relações jurídicas ditas especiais. E especiais são, porque quando comparadas uma com as outras, apresentam características distintas. Não precisa ir muito longe. A relação jurídica obrigacional é disciplinada no livro 1º, a relação jurídica do empresário e da sociedade empresária no livro 2º, a relação jurídica real no livro 3º, a relação jurídica de direito de família e de direito sucessório, respectivamente, no livro 4º e 5º da dita parte especial. Tudo bem, está claro, está entendido, relação jurídica especial, regras específicas ou especiais, todos os elementos genéricos e gerais e, portanto, comuns às relações jurídicas em geral, na parte geral. A graça e a conexão disso tudo é justamente que todas as regras constantes da parte geral aplicam-se no que couber a cada uma e a todas as relações jurídicas da parte especial. Esta que é a operatividade desta sistematização germânica. Ao estrategicamente inserir um artigo na parte geral, o legislador está fazendo com que este artigo, vale dizer, a norma nele contida, aplica-se no que couber, indistintamente a cada uma e a todas as relações jurídicas especiais, especialmente disciplinadas
na parte dita especial. Isto tudo para dizer o seguinte: a norma que acabamos de ver, a norma do abuso do direito, como ela está na parte geral, a pergunta é: qual direito que pode ser abusado? O direito de crédito, da relação jurídico-obrigacional do livro 1º. O direito de voto numa assembleia do empresário, da sociedade empresária, do livro 2º. O direito real de propriedade, ou os direitos reais limitados, ou o direito real sobre coisa alheia, todos eles disciplinados no livro 3. Os direitos inerentes à relação de família e os direitos inerentes à relação sucessória, o pátrio poder, ou dito poder familiar. Todos esses direitos, liberdades, faculdades, etc., estão limitados pela norma do 187, porque o 187 não está colocado sem querer na parte geral. Ele está colocado estrategicamente na parte geral. Vale dizer, ele é o manual de instruções de todo e qualquer direito, poder, faculdade, que a parte especial disciplina de forma especial. Qual direito que você tem como credor? Vai na parte especial. Como é que você tem que usar o seu direito? A instrução geral está na parte geral. Qual direito que você tem como proprietário de um bem? Está na parte especial, no livro 2. Usar, gozar, fruir e reaver. Mas como é que você pode usar os poderes que compõem o núcleo desse direito subjetivo? Vá na parte geral, porque a instrução é única. Então você tem uma televisão de tela plana, você tem uma máquina de lavar, você tem uma máquina de secar. O manual de instruções é um só. O nível do ruído que você vai emitir é igual a todos. Você pode usá-los das 8 às 6 da tarde, o horário de funcionamento é um só. O manual de instruções é um. Os equipamentos são distintos. Os direitos são distintos. O manual de instruções desses direitos é único, porque está na parte geral do código. Dito isso, caminhamos para a terceira e última etapa, porque a gente construiu as bases para poder avançar no tema específico, que é justamente a resolução por inadimplemento, limite ao direito potestativo extintivo. Olha, analisando-se o Código Civil, percebe-se algumas causas de extinção do contrato. O contrato pode ser extinto pela sua própria execução, o contrato pode ser extinto pela resolução por uma causa superveniente à contratação. O contrato pode ser extinto por resilição, pela vontade de uma das partes, resilição unilateral, ou de ambas as partes, resilição bilateral, também conhecida no mercado como distrato. E o contrato, por exemplo, pode ser extinto pelo término do prazo de sua vigência. Notem vocês que o Código não traz a palavra rescisão. É muito utilizado, mas tecnicamente no Código Civil não há rescisão. Muito bem, pela sua execução, resolução. O Código traz 3 hipóteses de resolução, de término do contrato, de extinção, vale dizer, não é do contrato, tecnicamente da relação jurídica obrigacional que dele deriva. 3 hipóteses. Primeira e segunda, resolução por cláusula expressa ou tácita. Cláusula resolutiva, expressa ou tácita. E a última das hipóteses, 478, é a teoria da imprevisão, o repus sic stantibus. Resolução por onerosidade excessiva na hipótese e segundo ali os critérios estabelecidos no 478. Para nós, nos interessa justamente as hipóteses do 474 e do 475. 474, cláusula resolutiva expressa. É quando as partes em um contrato bilateral expressamente preconizam a possibilidade de resolução, vale dizer, de extinção da relação jurídica obrigacional que dele provém, em razão do inadimplemento de qualquer delas. É cláusula resolutiva porque resolve, é cláusula porque é justamente uma cláusula contratual, e é expressa, como o próprio nome indica, porque expressamente está prevista no contrato. A cláusula resolutiva tácita, como o próprio nome indica, a única diferença que se tem é que não há previsão contratual. E a despeito de não haver a previsão contratual, decorre da lei, em contratos bilaterais, o direito de a parte inocente colocar fim à relação obrigacional que deriva do contrato, porque ela é inocente e a outra parte inadimpliu. Quando a outra parte não cumpre a prestação a que ela se encontra obrigada, seja dar, fazer ou não fazer, este não cumprimento imputável, atribuível,
Porque o incumprimento, que é um dado objetivo, quando a ele não se acopla, quando a ele não se adiciona elementos subjetivos de imputabilidade, vale dizer, eu não cumpri porque eu não pude cumprir. Porque o Brasil entrou em guerra. Eu não cumpri porque a cidade alagou. Eu não cumpri em razão de uma catástrofe. Eu não cumpri em razão da culpa do próprio credor. Quer dizer, todos os fatos de terceiros retiram o elemento subjetivo, que é a imputabilidade, e fazem com que reste, única e exclusivamente, o elemento objetivo, que é o não cumprimento. Eu não cumpri. Eu tinha que estar aqui e pintar essa sala hoje e eu não tive. Bom, isso é um dado objetivo. A questão é, por que eu não vim? Bom, eu não vim porque a cidade entrou numa catástrofe. Choveu em São Paulo como não chove há 100 anos, a Paulista alagou. Então, a despeito de dado objetivo eu não ter cumprido, este não cumprimento não é tecnicamente inadimplemento, porque este dado objetivo, ou a ele, não somou-se o elemento subjetivo da imputabilidade, da possibilidade de atribuição, de imputação, de ligação, de responsabilização. Ele é um não cumprimento inimputável, inadimplemento não há. Agora, se eu não cumprir e eu não consigo demonstrar nenhuma causa que retire a minha imputabilidade, imputável eu sou, e conjuga-se, portanto, o elemento objetivo do não cumprimento com o subjetivo da imputabilidade e inadimplemento há. Tão simples quanto isso. O inadimplemento, portanto, em contratos bilaterais, enseja o direito potestativo. Por que potestativo? Que é um direito que eu exerço, sendo que a parte, o sujeito passivo, a parte contra o qual eu o exerço, não pode evitar, daí que o nome da situação jurídica passiva correspondente ao direito potestativo é estado de sujeição, porque ele está sujeito a interferir, a experimentar na esfera jurídica própria o quê? Os efeitos do exercício de um direito potestativo. Então, quando configura-se ali os requisitos do divórcio, da separação, eu tenho um direito potestativo. O outro cônjuge não pode evitar. Caso de sevícias, vale dizer, se um cônjuge bate o outro, sevícias. Se são sevícias, esta é uma hipótese do surgimento do direito potestativo ao rompimento do matrimônio. Então, o outro cônjuge não pode evitar. Ele está no estado de sujeição, está sujeito a experimentar na esfera jurídica própria uma determinada alteração. Porque hoje ele é obrigado a coabitar, a respeitar, a fazer acontecer, e amanhã ele não vai ser mais. Então, a esfera jurídica dele modificou-se. Toda vez que vocês verificarem que no sujeito passivo ele está sujeito a experimentar uma modificação, sem que ele possa evitar, a correspondente posição jurídica ativa é o tal do direito potestativo. Outro exemplo muito claro, o direito que tem o mandante de revogar o mandato. O mandatário não pode nada fazer. Eu passo uma procuração para alguém fazer alguma coisa por mim, eu notifico e revogo. O que ele pode fazer? Nada. Ele acorda com determinados poderes na esfera jurídica própria e ele vai dormir sem esses poderes. O que ele pode fazer? Absolutamente nada. Ele está sujeito a experimentar esta alteração. É um direito a uma transformação jurídica. São ditos direitos potestativos. Ora, o direito da parte inocente de resolver o contrato quando ocorre o inadimplemento não é direito subjetivo, é direito potestativo. Porque a partir do momento que surge a condição que se configura, a condição do surgimento, vale dizer, o inadimplemento, o aspecto objetivo mais o subjetivo, o inadimplemento A faz ou perfaz-se a condição do surgimento do direito potestativo à extinção. A grande questão que se tem é que se esse direito potestativo existe, é um direito potestativo que se tem diante do inadimplemento, este direito potestativo, como visto, por isso que a gente vem construindo o raciocínio, ele está limitado pela teoria do abuso do direito. Tanto quanto direitos subjetivos, poderes, faculdades, liberdades, os direitos potestativos também deverão ser exercidos no limite ou nos limites da boa-fé, dos bons costumes, do fim social e do fim econômico. De novo, parte do 187 está lá na parte geral, sistematização germânica, projeção de efeitos, aplica-se a cada uma e a todas as relações jurídicas, dentre as quais a relação obrigacional, a todos os direitos potestativos, subjetivos, liberdades, poderes, faculdades, e, portanto, também ao direito potestativo de resolver o contrato. Então, no Brasil, não há uma norma expressa específica que limite, de uma forma designada, de uma forma nomeada, o direito potestativo de colocar fim ao contrato.
Qual que é a norma? É a norma genérica, é o manual de instruções genérico de todos os direitos e poderes e faculdades. Disto deriva que o direito trata, basicamente como tudo, com uma ponderação. Então vejam, primeiro, o interesse do credor versus o interesse do devedor. O interesse do credor é socialmente relevante, os interesses do devedor também, em certa medida, são. Tá certo? O interesse do credor é o recebimento da prestação. Se ele não recebe a prestação, ele tem o direito potestativo de extinguir a relação jurídica obrigacional. Entretanto, esse direito, ou o exercício desse direito, não é ilimitado. Ele é limitado justamente por uma exigência, tá certo, de um sacrifício que há de ser compatível com a boa-fé, não é subjetiva, mas é objetivamente considerada. Porque se o exercício do direito potestativo extintivo, da relação jurídico-obrigacional, diante do inadimplemento, se mostrar contrário à boa-fé, lembrando do começo da exposição, ao que se espera razoavelmente do homem probo, do homem honesto, do homem que age de forma razoável, do bom pai de família. Pouco importa se você tem intenção, se não tem intenção, se você, a sua religião, pouco importa se você faz bem para os outros ou não faz, pouco importa se você rouba ou não rouba, se você faz doações, se você faz caridade. Eu não vou entrar no aspecto subjetivo. Eu vou efetivamente analisar objetivamente. Você há de exercer o seu direito potestativo extintivo de acordo com o que o homem médio razoável, como eu legislador, esperaria. E, portanto, você há de agir segundo a boa-fé dita objetiva. Portanto, esta teoria do adimplemento substancial, caminhando para a conclusão, ela não retira o direito de crédito do credor. Ela única e exclusivamente limita, cessa, paralisa e impede o direito, o exercício do direito potestativo e extintivo do contrato. Em quais hipóteses? Como o próprio nome indica. Quando houver adimplemento substancial, mormente nas relações duradouras de trato sucessivo. Exemplo paradigmático, eu comprei um imóvel à prestação, tinha 52 prestações, eu cumpri 50. Olha, em tese, via de regra, pode o credor, a construtora, ou a incorporadora, notificar e dizer o seguinte: meu amigo, você não pagou as 2 últimas? Eu quero resolver o contrato. Porque além da cláusula resolutiva expressa do 474, eu tenho a cláusula tácita do 475. Então eu tenho uma cláusula contratual, eu tenho uma lei do meu lado. Eu notifico e digo o seguinte: devolvo o apartamento. Entretanto, o que se entende, e no Brasil é uma criação jurisprudencial, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, cuja regra, matriz nesse campo, é o 187, como visto, o que se entende é o seguinte: não é razoável, não é consentâneo com o que se espera de probidade, de ética, que a construtora, nesta hipótese, retome o imóvel, porque presume-se que o sujeito lá reside com a sua família, que criou seus laços de amizade, que o filho estude na escola perto, que ele provavelmente mora perto do trabalho, ou seja, ele criou um círculo social naquele imóvel que não é razoável, estou dizendo que não é direito, mas não é razoável eu romper este círculo em razão do direito patrimonial de crédito do credor. O que faz o direito? Elimina o direito de crédito? Não. Paralisa o direito potestativo e diz o seguinte ao credor: cobra a dívida. Execute as 2 prestações, mas não resolva o contrato, porque a resolução do contrato, ela, por natureza, tem como efeito o retorno das partes ao status quo ante. Isto, a despeito de absolutamente previsível, regra milenar, não há nenhuma novidade. Só que, odiernamente, hoje não se admite, tendo em vista estas regras que têm base ética e que estão presentes no Código Civil, e que não são inovações do direito civil brasileiro, como visto, isso aqui está no mundo inteiro. O Código Italiano não só tem, como tem regra expressa, dizendo lá é o inadimplemento de escassa importância, de pouca importância. Lá é regra expressa. Você não pode pedir a resolução se o inadimplemento for de escassa ou de pouca importância. Tem inclusive monografias a respeito, belíssimas, lá estudando isso, dizendo: olha, pede a sua prestação. Agora, o sujeito devia 10, pagou 9, não é razoável que você resolva o contrato. Execute 1 que lhe falta. A grande questão, e que o Dr. Joaquim talvez tenha sido um pouco ousado em dizer que eu vou resolver, não vou resolver,
Mas é justamente o seguinte, quanto que é o adimplemento substancial? Porque o que é substancial para mim não é para o outro. É quantitativo? O que é dano moral? Dano moral de 10 salários mínimos é muito? Não sei se é muito. Para uns é muito, para outros é pouco. Quais são os princípios que regem ali a indenização por dano moral? Não é uma tarifação. É casuístico. Aqui é igual. 95 prestações, existem decisões, 95% de prestações, decisões de tribunais que disseram que não houve adimplemento substancial. Em outros casos, 65% o tribunal entende que houve. Então, não há como tarifar. Ele é casuístico mesmo, com todas, digamos assim, as incertezas e as inconveniências que isso gera. Porque há de se aferir, de se aquilatar o quanto que foi atendido o interesse do credor na relação obrigacional versus se é razoável exigir do devedor este sacrifício de resolução ao status quo, de retomada ao status quo. De novo, não se retira o direito de crédito do credor, apenas se suprime episodicamente, circunstancialmente, se paralisa a eficácia do exercício do direito potestativo. O Código faz isso em outras hipóteses, 473, parágrafo único, os contratos por prazo indeterminado, que atribuem a qualquer das partes o direito de, promovendo a dita resilição unilateral, a denúncia vazia, colocar fim ao contrato. Isso é um direito íncito, eu não posso obrigado a ficar contratado por resto da vida. Então, todo contrato por prazo indeterminado eu posso notificar e sair, ele pode notificar e sair. E aí vem o código seguinte: se entretanto tiverem feito investimentos consideráveis, o juiz poderá suspender a eficácia do direito potestativo, porque não pode suprimir naquela hipótese. Então ele suspende a eficácia. Por quanto tempo? O juiz vai dizer. No meu caso com ele, vai aferir os investimentos que ele fez e vai dizer, fica suspenso por 6 meses, por 1 ano, por 2, 3 meses. Episodicamente o juiz vai dizer. Então vejam vocês que são hipóteses que efetivamente representam uma concretização, uma aplicação prática de uma das teorias advindas do princípio da boa-fé objetiva, concordando com Paulo Galo, que é uma caixa de Pandora, porque não se discute se é bom ou ruim, e nem se é conveniente aplicar ou não. Se discute qual é o limite dessa aplicação. Hoje, a discussão que tem que ser efetivamente colocada em pauta é qual que é o limite, até onde que eu vou na boa-fé objetiva. Porque ela constrói direito onde não tem, surresso. Ela retira direito onde direito há, supresso. Ela faz com que quem não tem poder assine, representando a empresa como se poder tivesse, teoria da aparência. Ela pune o credor por um exercício tardio do seu direito e reduz a sua indenização, dutitum mitigare de loss. Qual é o tamanho dessa teoria? Ela paralisa um direito íncito, milenar, há 2000 anos o prejudicado pode resolver o contrato. E aí vem agora a teoria da boa-fé objetiva, o seguinte, não pode. Não, mas tem cláusula contratual, não pode. Mas tem 2 artigos, 474 e 400, não pode, porque a boa-fé objetiva se sobrepuja a isso. É mais forte do que isso. Então é conveniente discutir, ponderar, qual é o tamanho disso aqui. Porque que se aplica, o que é bom aplicar mas há de ser discutido se a aplicação não deve ou não pode ser excessiva. A jurisprudência, para finalizar, o STJ recentemente, no meu modo de entender, absolutamente de forma concreta e certa, diz que a teoria não se aplica às hipóteses de alienação fiduciária de bem imóvel infungível. Como vocês todos sabem, os bens móveis infungíveis, quando contratados no âmbito do mercado financeiro nacional, por entidades do mercado ou a elas equiparadas, a alienação fiduciária desfruta, o credor fiduciário desfruta, quando no âmbito do sistema financeiro, no aspecto processual da regra contida, ou das regras contidas no 911, decreto 911/69, que prevê a busca e apreensão, que nada tem a ver com a busca e apreensão do Código de Processo Civil, que é um procedimento muito mais rápido, que inverte, que eu busco e apreendo, depois eu cito, depois eu contesto. Esta vantagem, e é uma vantagem efetivamente, processual, é exclusiva das entidades pertencentes ao sistema financeiro nacional. Este decreto 911, com as diversas, inúmeras modificações que tiveram, desde 69 para cá, prevê que há de ser paga a integralidade da obrigação diante do adimplemento. E aí tentou-se aplicar a teoria do adimplemento, mas eu paguei 9 das 10 prestações.
E aí o STJ, no meu modo de entender, absolutamente de forma concreta, dizendo, não, aqui tem uma regra expressa, é uma legislação específica, expressa, que prevê o pagamento da integralidade. Então não há que se aplicar uma teoria genérica quando há uma regra expressa nesse sentido. Então isso é muito recente, mas colocou uma pá de cal nesta discussão. Falta 10 minutos, está ótimo, porque faltam poucos slides, vou acabar no tempo. Estou feliz. Não vou receber bronca do doutor Sequeira. A outra jurisprudência que eu trouxe, bom, a segunda turma, julgamento, firmou o entendimento de que não se aplica de fato. Aqui, de novo, da alienação fiduciária pelo decreto 911, uma outra decisão, tá certo? Também nesse sentido recente. Tá? Teve polêmica, logicamente que os consumidores tentaram dizer que se aplica, que a teoria da boa-fé, disso, daquilo, etc., mas optou-se pela não aplicação. Na aplicação dos contratos, o STJ, em 2017, o adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final que, tendo isso em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão virá a ferir o princípio da boa-fé objetiva, doutrina e jurisprudência acerca do tema, caso concreto que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação, cerca de 1/3 do total, mostrando-se indevida a aplicação pelo tribunal. Então, aqui dizendo, não, você inadimpliu 1/3, então não é substancial. Né? Então, julgado recente, repito o que eu disse a vocês, que isso está já na jurisprudência do STJ, portanto, sinal de alerta máximo, porque de fato influi no nosso dia a dia. Acho que tem mais uma decisão aqui do TJ de São Paulo, manutenção da sentença para os seus fundamentos. Adimplemento substancial, pagamento de valor superior a 80% do imóvel, impossibilidade de rescisão, sendo possibilitada a cobrança, portanto, improcedente a ação. Redução do valor arbitrado a título honorário e assim assado. Então, diversas são as decisões. Essa decisão também muito recente, logicamente que existem outras tantas, eu foquei nas mais recentes, dizendo aqui a nulidade da sentença, parcelas vencidas que representam aproximadamente 10,5% do total. Quer dizer, aí é duro, né? A aplicação da teoria, preservação do vínculo que atende ainda aos princípios da boa-fé e tal, abuso do direito e enriquecimento ilícito. Valor do débito que deverá ser satisfeito por ação própria. Eventuais quesitos, quer dizer, 10,5%, a priori aqui, o nosso desembargador Fábio Podestá, salvo engano, não reconhecimento de apelo no que diz respeito ao transcurso do prazo profissional, parece que ele aplicou aqui. A teoria que parece o que seria um absurdo, né? Porque 10,5%, a menos que o caso demonstre algo muito fora do padrão, não me parece haver um adimplemento substancial. Então, tudo isso para dizer, concluindo, que o tema é bastante importante. No Brasil, não há regra específica que discipline o Instituto, tá certo? Ainda diversos julgados terão que parametrizar efetivamente o que significa substancial. E hoje nós temos no Código de Processo Civil todos os institutos, os mecanismos para tentar uniformizar a jurisprudência. Só temos que tentar evitar, né, pelo menos é o que eu entendo com a devida permissão, que haja uma jurisprudência criativa, um apelo, né, legal, vamos proteger o consumidor, vamos proteger o devedor, mas não vamos tratar o devedor como inocente, não vamos tratar o consumidor como se não tivesse absolutamente nenhuma responsabilidade. O caso paradigmático que está sendo agora discutido no STJ é a questão da cláusula penal, um recurso repetitivo, se pode ou não inverter a cláusula penal. Quer dizer, eu tive a oportunidade de lá estar fazendo a apresentação pelo INSPER, fui convidado pelo INSPER para participar da audiência pública, eu junto com 2 professores da USP, fomos lá, eu fui não fui como advogado, eu fui representando o INSPER e disse o seguinte, olha, o Felipe Salomão, para os outros ministros, dizendo que o que está se discutindo aqui não existe em nenhum lugar do mundo. Cláusula penal, você diminui o excesso pelo Código Civil, você diz ou você torna ela ineficaz pelo Código do Consumidor. Artigo 51, ela é nula de pleno direito. Pelo Código Civil, 412, se a multa é de 10 e a obrigação é de 5, 5 excedentes ficam para fora e a multa diminui para 5. Bom, isso é no Brasil. É o que está na lei. Qualquer outro país do mundo, salvo o melhor juiz, não tem. Na Itália discutiu-se muito. Você não pode inverter cláusula contratual. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem essa posição, dizendo o seguinte, inclusive encabeçada pelo Loureiro, tem uma súmula, dizendo que você não pode inverter. O juiz não pode criar cláusula contratual.
E eu dizia, lembrei agora, eu dizia lá no STJ, tomem cuidado, porque se o STJ, que é responsável por dizer a última palavra no direito, não constitucional, mas no direito infraconstitucional, e ele for avalizar a criação de cláusula contratual, e a pergunta que eu fazia, onde é que está na lei a autorização para você criar uma cláusula contratual? Onde que está na lei a autorização para o juiz inverter a cláusula contratual? Você inverte. Ela é abusiva? Anula. Ela é excessiva? Reduz. Inverter? Não dá. A cláusula penal tem 2.000 anos de história. Nenhum país, em nenhum código, em nenhum momento, dos mais radicais, você não pode criar. E o STJ, não sei que eu saí com uma boa sensação, é capaz de criar, não foi julgado ainda, repetitivo, mas é capaz de sair de lá uma decisão em que eles vão poder criar a cláusula contratual. Então, isso que me preocupa um pouco. Este ativismo judicial é desmedido, não no sentido que eu acho que o juiz tem que atuar, tem as cláusulas gerais, perfeito, mas o ativismo desmedido contra a legem, por uma questão de apelo, de formalidade, disso, daquilo, de emotivo, né? Mas que o coitado, o coitadinho, calma, nós vamos fazer o que está na lei. A lei já deu a dose de proteção. Agora, além da dose de proteção da lei, que já é mais do que suficiente, o juiz vai criar em cima, quer dizer, isso que me preocupa um pouco. Nesta temática, andou bem o STJ no que diz respeito à alienação fiduciária, mas aí, pelo visto, você vê, tem juiz dando 10,5% adimpliu substancialmente, como se isso fosse aí o modismo, né? Vamos aplicar o modismo. E na caixa de Pandora, que é a boa-fé objetiva, quando você junta a caixa de Pandora da boa-fé objetiva com as cláusulas gerais, com os poderes que o juiz tem no novo CPC e com o modismo, a mistura e o resultado seguramente não serão bons. Então, espero ter podido ajudar e contribuir para o debate. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Thomas. Boa noite a todos. Uma satisfação compor esse painel. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Dr. Thomas Law pelo trabalho feito no IBRA China. Eu tenho acompanhado e é muito benfazejo para essas duas culturas que se complementam, esses dois países que têm tanto a colaborar. Gostaria de agradecer o Dr. Joaquim Cerqueira César pela presidência e ao meu colega Dr. Daniel Boulos pela oportunidade de participar de um debate que, para minha surpresa, vai ter muitos pontos de contato. Então, fiquei bastante satisfeito ao ouvi-lo, ouvir sua brilhante apresentação sobre o adimplêmento substancial, que teremos alguns temas para dialogar do ponto de vista do direito contratual chinês e da resolução de disputas. Você está com o clicker? Imagina. A minha apresentação vai ter 5 partes. A gente vai começar com um aspecto filosófico, uma evolução histórica para contar para vocês um pouco da cultura e em que contexto se insere o arcabouço legislativo na China. Em seguida, vamos falar da evolução relativa ao direito dos contratos, especificamente, para analisarmos a Lei de Contratos de 99, que é a lei contratual atualmente vigente na República Popular da China. Nesse momento, sabendo da apresentação do Dr. Daniel Boulos, eu coloquei alguns slides tentando trazer luz ao problema do adimplêmento substancial de acordo com a Lei de Contratos chinesa. Por óbvio, o tema demandava uma pesquisa muito mais profunda, mas ao menos a gente consegue ver alguns artigos que mostram como o tema ou pode ser analisado de acordo com a legislação chinesa. O penúltimo capítulo vai ser sobre a resolução de disputas. Afinal de contas, o direito contratual tem razão de ser, sobretudo no comércio exterior, pela possibilidade que as partes têm de obter ou o cumprimento específico das prestações ou obter o equivalente em pecúnia em caso de inadimplemento. Então, o direito dos contratos fica como o paira no ar se ele não puder aterrissar em algum momento e obter o cumprimento coercitivo pelo juiz. E, por fim, uma breve conclusão para fechar a nossa visão de como tem evoluído o fenômeno legislativo chinês. Então, o primeiro capítulo, essa é uma citação de um grande amigo, o Reinaldo Ma, que é advogado no Tosini Freire, que então tem que dar os créditos para ele, que a China é um filme, não uma fotografia. Isso quer dizer que quando se analisa a China,
A gente não pode partir de ideias pré-concebidas. É uma civilização que tem 5.000 anos de história, sim, mas ela passa por turbulências e mudanças muito radicais, sobretudo no século passado, que devem ser levadas em conta. Então, na nossa análise, a gente vai analisar o fenômeno jurídico chinês em 3 camadas. Em primeiro lugar, nós temos essa tradição cultural milenar que vem desde da pré-história, desde dos escritos em casco de tartaruga, até mais ou menos 1912, com a deposição do último imperador. Em seguida, de 1912 até 49, a gente tem um impulso de ocidentalização. O Kuomintang toma o poder na China, tenta adotar algumas legislações ocidentais, porém é um período de muita turbulência que não gerou uma herança jurídica tão importante quanto o período seguinte, que é o período da Nova China, ou o período da proclamação da República Popular por Mao Tse-tung na Praça da Paz Celestial em 1949, que disse a China levantou-se. É um novo momento da história e a partir daí a China começa a construir uma economia socialista. Esse projeto socialista ele é caracterizado pela coletivização, pelo planejamento estatal, como todo o sistema comunista, e ele vai mudar novamente de forma muito profícua e criativa a partir de 1978, graças ao trabalho de um senhor que se chama Deng Xiaoping, que foi o sucessor do Mao Tse-tung, depois de um breve interregno de incerteza, e que começou esse período de reforma e abertura. Esse ano eu estive em Pequim, e nos discursos que a gente ouvia dos chineses, eles enfatizavam muito que esse ano se celebra 40 anos do processo de reforma e abertura, que realmente gerou essa economia socialista de mercado, que é esse fenômeno de desenvolvimento que se conhece hoje. Do ponto de vista da tradição cultural, o principal elemento seria a herança do confucianismo. O Confúcio nasceu em 500 a.C., ele participou de uma época da história chinesa que era chamada a época dos reinos combatentes, onde diversos estados combatiam e não havia uma autoridade centralizada. Nesse momento, obviamente, o direito não viria do Estado, afinal de contas, é incerto apontar quem seria o Estado numa situação de tanta turbulência. Então, ele apostava no homem, nas virtudes humanas e, sobretudo, na persuasão moral como forma de transformação social, muito antes da lei como elemento de transformação jurídica. Então, na China, normalmente, se comenta que o direito ou o fenômeno jurídico pode ser analisado por 2 aspectos. Tem o aspecto de Li, que seriam os ritos ou a adequação. Essa é uma visão do cosmos, uma visão daquilo que é de acordo com a natureza, muito impregnada pelo taoísmo, né, e que, então, o governante e as partes elas devem se reger por aquilo que é adequado e por aquilo que é de acordo com os ritos sociais. A isso se contrapõe uma outra visão do direito na China, que é o legalismo, que é caracterizado pelo Han Zi Fa, né, que é realmente a lei imposta pelo soberano. O legalismo ele passa a vicejar na China a partir do ano 200 a.C., 221, quando o imperador Qin toma o poder. O imperador Qin é a pessoa que unificou a China, é o imperador que está sepultado em Xi'an, que recebeu o exército de terracota, é um fundador da China centralizada e moderna, né? Então, o Fa, ele não passa tanto pela persuasão moral, pela ética, ele é realmente um legalismo mais positivista, como a gente diria na tradição ocidental. Porém, o fenômeno jurídico da China, ele nunca é visto apenas como um desses 2, né? Tem um ditado que eles utilizam muito, que as decisões têm que ser He Qin, He Li, He Fa. Tem que seguir os sentimentos, tem que seguir os ritos, o que é adequado, e tem que seguir o direito. Então, até hoje, isso impregna o espírito dos juízes também, de verificar a aplicação da norma como
algo que não é positivista automático, né? Além disso, a tradição cultural é importante enfatizar que a China tradicionalmente é uma sociedade rural, muito fechada, com bastante aversão ao comércio. Os comerciantes não eram bem vistos. E por ser um país muito grande, né, tem um ditado que diz que o imperador está distante, que as montanhas são altas, o imperador está distante. Então, normalmente, não se busca a concorrência da autoridade central para resolver os problemas. A sociedade é caracterizada por um conceito que se chama de guanxi, que é o de relacionamento social. Então, do ponto de vista do uso do direito, o chinês vai sempre tentar, primeiramente, resolver as pendências do ponto de vista do relacionamento pessoal. Agora, isso, como eu disse, é a primeira camada. A gente não pode ficar parado nessa fotografia e esquecer o que aconteceu depois. A Nova China entra em 49, né, nesse cartaz de propaganda está dizendo que a indústria deve estudar Tatin, a agricultura deve estudar Tajai e que o país inteiro deve estudar o Exército de Liberação Nacional. O que isso significa? O coletivismo e a economia planificada que passou a funcionar nesse momento. Então, para dizer que é um filme, fica aqui uma indicação desse livro, desse filme que em português foi traduzido por Viver, que conta essa época. É um momento de coletivização, que os vilarejos passam a fazer agricultura não mais de forma individual, mas já de forma coletiva. E é um momento de economia socialista, em que as empresas todas pertencem ao Estado, então os contratos eles são muito indefinidos, afinal de contas, ao final, se você vai ter que executar, um bolso do Estado que vai passar para outro departamento. Então, os contratos não eram cumpridos de forma muito estrita, eles tinham eles normalmente levavam a conciliação e a arbitragem. Inclusive, aqui fica uma citação dessa época, como havia ênfase na conciliação, as decisões eram muitas vezes salomônicas. Aqui é uma citação de 1991, né, e que relata dessa época, mas o meu ponto é que a China mudou. E, bom, também estou citando um caso de que nessa época de economia socialista, se o governo mudasse de ideia com relação ao plano econômico, o plano quinquenal, isso poderia caracterizar uma situação de força maior que permitiria a resolução contratual sem culpa da parte contratante. Então, até esse momento da China, os contratos eram muito dependentes do poder político. Isso vai começar a mudar com o processo de reforma e abertura. Houve uma série de mudanças a partir de 1978 por Deng Xiaoping. É ele que tem aquela célebre citação que está ali na primeira linha, que gato branco, gato preto, não importa, o importante é que ele possa pegar o rato, né? Então, o pragmatismo para o desenvolvimento econômico, menos vinculado à ideologia socialista, né? E as transformações legislativas vão ser vertiginosas. Eles ratificam a Convenção de Nova York, que é aquela que permite a execução de laudos arbitrais, em 87, a Convenção de Viena da compra e venda de mercadorias em 88, entram para a OMC em 2001, e um ponto que eu acho relevante, em 2014 houve uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, eu estava em Pequim nessa época, e eles naquele momento decidiram, porque todas as decisões são sempre planejadas de forma com muita antecipação, que eles iriam paulatinamente organizar o sistema jurídico e político para respeitar o Estado de Direito. Obviamente, aqui pode-se questionar se o que se queria naquele momento era realmente um Estado baseado no direito ou uma forma, simplesmente, de conter o poder local dos administradores das províncias. Porém, a gente vê, e sobretudo ao ouvir os juízes chineses palestrando, que sim, que tem uma intenção de cada vez mais recorrer ao direito como forma de organização da sociedade. Então, com isso, a gente chega à evolução do direito contratual chinês, né? Até 1999, que a gente está falando daquele período de reforma e abertura, havia 3 leis em vigor. A lei de contratos econômicos, para distinguir dos contratos civis, né? Então os contratos de comércio,
a Lei sobre os Contratos Econômicos com o Estrangeiro, de 85, e a Lei de Contratos Tecnológicos. Além disso, em 86, foi promulgado os Princípios Gerais de Direito Civil, que já era uma tentativa de fazer aquilo que o Dr. Daniel vinha dizendo, que seria uma parte geral do sistema de direito civil, e a gente vai ver em seguida que ela tem já uma revisão no momento atual em que se tenta redigir o próprio Código Civil Chinês. No ano passado, em outubro, entrou em vigor esses Princípios Gerais de Direito Civil, né, que vão tratar de diversos assuntos, como a gente vai ver em seguida. Então, a Lei de Contratos é aquela que hoje em dia está em vigor. Ela revogou o sistema de tripé anterior, né? Hoje em dia é só uma lei para todo tipo de contrato. Ela foi sujeita a interpretações da Suprema Corte Popular em 1999 e em 2009, e ela não se aplica a contratos administrativos. Então, tudo aquilo que eu disser para vocês hoje é sempre do ponto de vista de contratos comerciais, né? Como no Brasil a gente tem uma distinção de contratos administrativos, quando a gente trata de contratação com o governo na China, a situação é um pouco diferente e demanda uma atenção especial. Então, a Lei de Contratos é uma lei especial. Ela trata apenas dos contratos, porém ela tem 8 capítulos com princípios gerais, e que vão se aplicar a todos os contratos, e depois ela vai do 9 ao 23, né, com 14 capítulos de contratos em espécie, que são todos regulamentados. Ela tem ao todo 400 artigos, fica bastante aquém dos 700 artigos que o Dr. Daniel estava mencionando do nosso Código Civil. E ela conversa, então, com esses princípios gerais de direito civil que entraram em vigor em outubro do ano passado, que tratam da parte geral. Aqui a grande falta que a gente sente, comparando com a nossa parte geral do Código Civil, é o capítulo dos bens, que não está presente aqui. Obviamente, a questão de bens numa economia socialista é muito sensível. Possivelmente, ela vai fazer parte, junto com o direito dos contratos, que vai ser revisado novamente, da complementação dos princípios gerais de direito civil, que vão se tornar esse Código Civil chinês até 2020. E, para ilustrar outro filme, para ilustrar essa nova visão do direito como um elemento de transformação social, tem um novo artigo muito interessante desses princípios gerais de direito civil, que diz que se uma pessoa lesada acaba sendo ferida como resultado da assistência voluntária que um socorrista que estava ali passando vai prestar para ela, esse socorrista não vai ser responsabilizado. Isso corresponde a um problema social que vinha sendo enfrentado na China, que é a indisposição que tinham os passantes de prestar socorro para pessoas acidentadas. E é exatamente isso que esse filme conta, né? É o nome do personagem principal, né, Lao Shi, e ele socorreu um motoqueiro acidentado e passou por diversas dificuldades. Então, aqui nos princípios gerais do direito civil, ele já vem tentando corrigir um problema social, né? Então, agora vamos para a parte técnica. Vamos falar de direito dos contratos, e então, do ponto de vista da lei de 1999. Como a lei de contratos é uma lei especial, entende-se que as disposições dela prevalecem sobre os princípios gerais de direito civil por conta da especialidade. Obviamente, vai ter alguns pontos em que pode haver um contato, pode haver uma interpretação em conjunto, porém, o princípio principal de separação delas é que a lei de contratos é especial. E no direito chinês, em primeiro lugar, com relação à lei aplicável, no intuito de facilitar o comércio e ajudar nas transações internacionais, há bastante tempo eles reconhecem a possibilidade de as partes escolherem o direito aplicável para os contratos econômicos com um elemento estrangeiro. Obviamente, quando a gente estiver falando de contratos entre chineses, né, sem relação com o estrangeiro, essas normas que eu citei não se aplicam. Mas tanto a Lei de Contratos de 99, no artigo 126, permite que as partes de um contrato internacional escolham o direito aplicável, e também uma lei sobre o direito, uma espécie de lei de introdução ao direito chinês, que é a lei aplicável às relações civis relacionadas com o estrangeiro, de 2011, também permitia
que as partes escolhessem o direito aplicável. Nisso eles estão mais avançados do que nós, porque no nosso artigo 9º da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, a gente tem uma regra cogente, no sentido de que o contrato vai ser regido pela lei do local em que se constituir, e só tem uma exceção no âmbito da lei de arbitragem. Quem trabalha com arbitragem sabe que existe uma norma de conflito de leis na lei de arbitragem brasileira que permite a livre escolha da lei aplicável, exceto nos limites da ordem pública. Então, os princípios gerais da lei chinesa de contratos. Eles são 5. O primeiro deles é de igualdade das partes. Então, isso exclui já a contratação com direito administrativo, porque aqui eles deixam claro que as partes estão num status igual, né, quando se aplica a lei dos contratos. E também a autonomia privada. Porém, a autonomia privada, da forma que ela é reconhecida na lei chinesa de contratos, ela é menos essa esfera ou esse retângulo que o Dr. Daniel vinha mencionando, e ela é mais vista do ponto de vista do consensualismo. A lei não garante o direito de as partes conformarem suas avanças da forma que elas bem entenderem, de acordo com alguns limites. O que ela sim pronuncia de forma bem clara é que as partes só vão ficar vinculadas ao contrato se houver consentimento. Então, uma autonomia privada com mais ênfase no consensualismo. Também tem um princípio de injustiça, de justiça, que as obrigações contratuais devem ser pactuadas com respeito à justiça. Na lei de contratos chinesa atual, existe uma disposição que seria muito parecida com a nossa, de proibição da lesão. Os contratos que são manifestamente desproporcionais, em que uma parte toma vantagem ou da situação de dificuldade ou da inexperiência da outra. E é o que está previsto no nosso código no artigo 157. E isso é uma evolução, porque na lei atual só se consideram, caso de lesão, aquelas que são obviamente injustas, enquanto que na lei civil anterior, de 1986, havia uma disposição de que as obrigações deveriam ser sinalagmáticas a ponto de exigir uma compensação de igual valor. Como isso se definia, não sei, porém na lei atual já ficou mais liberalizado. E também o princípio da boa-fé, que o Dr. Daniel muito bem nos explicou hoje. Na tradução chinesa, ele é composto por 4 ideogramas, né? O primeiro é honestidade e o segundo é confiança, né? Changshi Xingyong. Então, isso muito me lembrou o conceito alemão, né? De Treu und Glauben, que é um conceito composto por 2 elementos, diferente da ideia de boa-fé, ou de good faith em inglês, que é um conceito único, né? E ele equivale ao que nós temos no nosso artigo 422 do Código Civil. Tanto que, nesse estudo que eu estou citando, já foram detectadas uma série de concreções do princípio da boa-fé. Por exemplo, para admitir a responsabilidade contratual no caso de retirada precipitada de uma oferta, ou de responsabilidade pré-contratual, ou se não de violação dos deveres de proteção do patrimônio da outra parte na fase pré-contratual. Então, realmente é um princípio que tem potencial para, como dizem os comparatistas, irritar, né? Ou seja, polinizar e gerar novas concreções no sistema chinês. E o último princípio geral é o da legalidade. No direito chinês, os contratos devem seguir as normas aplicáveis do ponto de vista de regulamentos administrativos, porém, nessa interpretação da Suprema Corte Popular, eles deixaram claro que o contrato, uma vez que ele é constituído validamente, ele não pode ser invalidado por decretos ou normas locais posteriores. Isso foi uma tentativa de impedir que interesses paroquiais de certas regiões viessem a se imiscuir na validade de contratos. Então, se o contrato não viola a ordem pública inicialmente, ele só vai poder ser invalidado se houver uma norma posterior de hierarquia nacional, e não provincial nem local.
Muito brevemente agora sobre a formação dos contratos, né, o princípio do consensualismo. Aqui, e em geral, a lei chinesa de contratos, ela é muito baseada no direito uniforme, sobretudo na Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias. Então, a oferta ela tem que indicar a intenção de se vincular e indicar com suficiente precisão os elementos para que possa haver uma aceitação e gerar um contrato. Também existe uma disposição específica no artigo 42 da lei que coloca a responsabilidade pré-contratual em caso de ruptura abrupta das negociações. Então, aquilo que aqui no Brasil é concreção do princípio da boa-fé, no direito chinês tem uma consagração legislativa explícita do ponto de vista da responsabilidade pré-contratual. E, com relação à aceitação, é a mesma situação que o nosso Código Civil. A aceitação que não for pontual, que não for idêntica à oferta, implica uma nova oferta, né? E os termos gerais, bom, aqui a lei chinesa, quando as partes contratam por referência a termos gerais, isso é muito corrente no comércio com a China, né? Muitas vezes as partes não têm um instrumento contratual para reger a relação delas, elas vão fazer um pedido de compra que tem ali uma simples referência a termos gerais, pode ter ali uma cláusula de arbitragem, mas não é um instrumento muito complexo, é só um formulário de pedido que faz referência aos termos gerais. Aqui, em primeiro lugar, os termos gerais, quando forem inconsistentes com o contrato, não prevalecem, o que parece uma obviedade, mas foi interessante positivar. E também existe uma série de obrigações para o solicitante, para a parte que está oferecendo os termos gerais, de exercer o seu dever de informar e apresentar claramente para a parte que está recebendo a oferta se houver renúncia à responsabilidade ou algum tipo de alteração das obrigações características do contrato. Então, novamente, o dever de informar concretizado legislativamente de forma específica. Com relação à validade dos contratos, a Lei de 99 tem, primeiro, uma disposição sobre aquilo que seria nulidade, os casos em que o contrato seria null and void. Seria fraude ou coerção, colusão para fraudar leis imperativas, ou quando o motivo determinante do negócio é ilícito, exatamente como está no nosso código, no artigo 166. Porém, na lei deles, não se vislumbra claramente se eles têm essa dicotomia entre nulidades e anulabilidades, como existe no direito civil brasileiro. O que se percebe é que no artigo seguinte ao que tratava das nulidades, eles vão tratar de uma possibilidade de revogação do contrato, a pedido da parte pela corte ou pelos árbitros, nos casos de vício do consentimento. Então, aqui eles citam claramente, né, se houver erro, né, against the party's true intentions, ou se não, fraude, coação ou exploração da posição desfavorável da parte, que poderia ser tanto estado de perigo quanto a lesão aqui, né? Então, eles têm também normas sobre o que nós chamamos de vícios do consentimento, porém, em vez de se tratar delas como anulabilidade, eles tratam como uma possibilidade de revogação judicial. Com relação à execução dos contratos, em primeiro lugar, tem consagração expressa do princípio da exceção do contrato não cumprido, de uma forma muito mais analítica do que a que está no nosso código, no artigo 476. E já tratando brevemente sobre o adimplemento substancial. Em primeiro lugar, né, esses artigos 71 e 72 da Lei Chinesa de Contratos, eles parecem, de certa forma, assemelhados com os artigos 313 e 314 que o Dr. Daniel citou agora há pouco. 314, ele trata do inadimplemento parcial. Né? No sistema brasileiro, a regra é que o credor não precisa aceitar o inadimplemento parcial. No sistema chinês, já talvez
seguindo em linha aquilo que parte da doutrina chama desse inadimplemento de escassa importância, né, vai ser necessário verificar se esse inadimplemento parcial fere ou não os interesses do credor, como está ali. Does not harm the obligee's interests. Né? Então, se o inadimplemento parcial não ferir os interesses do credor, isso não vai justificar a resolução do contrato, como a gente vai ver em seguida. Quando eu soube que a lei chinesa era baseada na Convenção de Viena, a primeira coisa que eu fui ver do ponto de vista do adimplemento substancial era se existia um conceito de fundamental breach, ou um conceito de violação substancial do contrato. Na Convenção de Viena sobre a Venda Internacional de Mercadorias, isso existe, está no artigo 25. A parte só pode resolver o contrato de compra e venda internacional de mercadoria se a violação, se o inadimplemento for de tal forma importante para o contrato que vai privá-la daquilo que substancialmente ela esperava obter do contrato. Obviamente, no contexto da compra e venda internacional, você não vai querer trazer de volta da China um container de uma mercadoria que era uma entrega parcial ou de uma mercadoria que é parcialmente não conforme, se não for um caso extremamente grave. Então, realmente tem que ser uma violação substancial. Porém, esse conceito está ausente da lei chinesa. O que a gente vê é uma tratativa do inadimplemento de importância reduzida, tanto em tratando do inadimplemento parcial quanto do adimplemento extemporâneo, por relação aos interesses do credor. Isso vai estar também no dispositivo que trata da execução específica e de uma obrigação que não for cumprida corretamente. O que a lei chinesa coloca é que não se deve resolver o contrato, mas que deve-se sim adotar tutelas específicas para curar o defeito. E, inclusive, na disposição que vai falar sobre a extinção do contrato, ou o término do contrato, tem a consagração de um princípio de direito alemão, que é o do tempo adicional, Nachfrist, né? Que para resolver o contrato, isso ali está no item 3, você deve primeiro tentar dar para a parte um tempo razoável para que ela cure o defeito da performance dela. Se isso não ocorrer, você vai poder tentar resolver o contrato de acordo com esse item 4, né? Se efetivamente houver a impossibilidade de se chegar ao propósito do contrato. Então, diferentemente da tutela jurídica do direito brasileiro, que parte da exigência do cumprimento pontual das obrigações, o direito chinês já dá um passo atrás e já verifica os inadimplementos do ponto de vista do propósito do contrato, de qual que é o impacto do inadimplemento para o propósito do contrato, só viabilizando a resolução se efetivamente todo o propósito do contrato for comprometido por conta desse inadimplemento parcial, ou do inadimplemento que não é substancial, melhor dizendo. A responsabilidade contratual, ela implica primeiro a obrigação de reparar in natura, o cumprimento específico, a parte inicialmente ela tem que ser instada a cumprir a obrigação, porém, se não houver a possibilidade, ele pode se resolver em perdas e danos. E aqui é interessante frisar que as perdas e danos no direito chinês, elas são limitadas pelo conceito de previsibilidade, que está nesse artigo 113. Né? Esse conceito de previsibilidade não é alheio ao direito brasileiro, ele vige no Brasil no âmbito de aplicação da Convenção de Viena da Venda Internacional das Mercadorias, em que você só vai indenizar a parte por aqueles danos que eram previsíveis no momento da contratação. Porém, ele também, casualmente o Dr. Daniel Bolo citou de Moulin e Potier, ele também já vinha de uma tradição bastante antiga do direito francês de analisar quais são os danos recuperáveis por falta de cumprimento contratual sob a lente da previsibilidade. Então, um exemplo que o Potier coloca no tratado, né? Se eu vendi um cavalo para uma pessoa e não entrego, eu preciso pagar a ele o preço do cavalo. Né? Mas se o beneficiário, o comprador,
ele era um cônego que ia utilizar esse cavalo para circular a paróquia e recolher o dízimo ou a contribuição das pessoas, ele não pode me cobrar por conta desse dano que não era previsto no momento da contratação. No direito inglês, essa questão da previsibilidade, ela foi muito debatida num caso que chama Hadley contra Baxendale, que é exatamente a mesma questão. As partes firmaram um contrato de transporte de um eixo, de um moinho que estava em reparação, e houve atraso na entrega do eixo. Então, os donos do moinho pediram ao transportador os danos consistindo na perda que eles tiveram para obter o eixo de volta, mas também nos lucros cessantes devidos à interrupção da produção. Só que, no momento que eles contrataram o transporte, ninguém fazia ideia de que esse dano não havia sido contemplado pelas partes no momento da contratação. Então, esse princípio existia no artigo 1151 do Código Civil francês e existiu com relação aos lucros cessantes decorrentes de mora no Código Civil brasileiro de 1916, no artigo 1059. Porém, hoje em dia, no Código atual, a gente não tem mais essa limitação da previsibilidade, indenizam-se todos os danos que se ligam ao evento ilícito por um vínculo de causalidade necessário. Com relação à cláusula penal, eles têm também uma disposição sobre isso e, similarmente ao nosso artigo 413, ela também pode ser reduzida equitativamente se houver desproporção entre a pena e o dano. E na lei chinesa existe uma consagração expressa do dever de mitigar danos, que no Brasil já foi reconhecido também como consectário da boa-fé objetiva na execução dos contratos, que a parte lesada tem o dever de impedir o agravamento do dano para que o devedor não fique numa situação em que vai indenizar um dano totalmente descontrolado. Porém, no Brasil, isso foi feito por meio da concreção da boa-fé. Tem um enunciado da terceira jornada de direito civil que reconhece isso, mas na China eles têm uma norma específica sobre isso, a semelhança do artigo 88 da Convenção de Viena sobre a venda internacional de mercadorias. Então, a gente percebe que o direito chinês de contratos é extremamente moderno, ele está em linha com o direito uniforme, ele segue as pautas daquilo que instrumentos internacionais têm adotado e tenta modernizar o sistema jurídico do país no intuito de facilitar o desenvolvimento econômico. Porém, todas essas normas muito razoáveis e adequadas, elas não têm utilidade se não puderem ser executadas. Então, eu vou concluir agora com o quarto e último painel da minha exposição, que é sobre os métodos de resolução de disputas. E aqui, mais uma vez, a gente vai voltar para aquela tradição cultural, porque aqui, essa busca de harmonia que vem do confucianismo, essa tentativa de evitar o conflito transparece. Mas, novamente, a gente está numa economia de mercado que visa ser internacional. Então, isso tudo tem que ser interpretado sempre com algum comedimento. Em primeiro lugar, a mediação. A mediação, quando se fala de mediação na China, a gente pensa primeiro nos comitês de mediação popular. Eles foram criados pela República Popular a partir de 1949 e eles servem para resolver problemas civis pequenos. Eles podem até chegar a resolver problemas empresariais pequenos e problemas de direito de família, porém é uma mediação de bairro. Como os números indicam, a gente tem ali 766 mil comitês de mediação. Aqui em São Paulo a gente está se orgulhando de estar com 250 sejusques, no maior estado da federação. Você vê que essa prática da mediação, ela vem de uma tradição confucianista de busca de resolução dos problemas pela persuasão, pelo diálogo, pela restauração dos vínculos pessoais de Guanxi, e ela foi reforçada pela ideologia maoísta, porque, do ponto de vista do comunismo, as contradições entre o povo deveriam ser resolvidas também por diálogo, por didática e não pela aplicação do direito.
E a China está vislumbrando que deve ocorrer um boom de mediações no futuro, tanto que nesse jornal, que é o jornal oficial, que publica notícias oficiais do governo, que normalmente é a voz do governo na China, eles reconhecem que tem a necessidade de formar mais mediadores para que essas práticas sejam alargadas e mais utilizadas. Porém, aquilo que a gente está falando, quando a gente, nessa palestra, o que eu gostaria de enfocar mais intensamente é a mediação empresarial. A gente provavelmente não vai se meter numa disputa de vizinhança na China, mas talvez alguns de vocês possam celebrar contratos com os chineses. E a mediação empresarial também tem funcionado de forma muito interessante. Em abril, tivemos um evento com a maior Câmara de Mediação e Arbitragem da China. O Dr. Thomas Law nos deu a honra de palestrar lá na Fiesp para tratar, acho que você tratou de mediação, né? E na mediação, uma característica que eles têm é de permitir que o árbitro mesmo faça a mediação. Então, você inicia uma arbitragem, ela é interrompida e o árbitro vai tentar mediar a disputa. Isso seria contrário à lei 13.140, que é a lei brasileira de mediação, que veda isso, mas na China é a prática deles. E a mediação tem também crescido bastante, e inclusive no próprio regulamento dessa Câmara se prevê que você pode instaurar uma arbitragem especificamente só para homologar um acordo de mediação. É uma característica peculiar deles lá, tanto o uso do árbitro como mediador. Para a gente é meio estranho ter o adjudicador, o cara que vai impor a decisão tentando ouvir as partes e fazer a mediação, mas lá funciona, e também essa questão de poder homologar os acordos dentro da arbitragem. Aqui no Brasil também causa espécie que você possa instaurar uma arbitragem no propósito específico de homologar um acordo. A arbitragem ela tem sido o método de resolução de disputas preferido para resolver problemas de comércio internacional com a China. A arbitragem já existia, quando a gente estava lá nos slides da Nova China, daqueles contratos da economia socialista planificada, sempre se falava em arbitragem no final, conciliação e arbitragem. Porém, não é disso, não era esse tipo de arbitragem aqui, que é uma arbitragem neutra e imparcial. Aquela arbitragem de antigamente na China era uma coerciliação entre entes do governo que iam resolver como é que eles poderiam melhor adequar o contrato, talvez adotando uma decisão salomônica. Na arbitragem atual, ela é neutra, imparcial e decidida por julgadores independentes do governo e das partes. Nesse mapa tem dois círculos, porque com a China, tradicionalmente as partes escolhem fazer arbitragem ou em Hong Kong, o meu lugar preferido no planeta Terra. Tive a sorte de conhecer o Thomas lá, mas já voltei 5 vezes, porque é uma cidade fantástica. E porque a Hong Kong tem uma convenção de reconhecimento de laudos arbitrais com o governo do continente. O Hong Kong é uma região administrativa especial, tem um governo relativamente autônomo, então os laudos que são proferidos em Hong Kong podem ser executados diretamente no continente sem necessidade de execução. E a segunda sede de arbitragens é Singapura. Para quem não conhece Singapura, tem um filme também em cartaz, chama Podres de Ricos, que em inglês era Crazy Rich Asians, que se passa em Singapura, que é esse hub da diáspora chinesa, os Huaqiao, que vão para lá fazer negócios. E a arbitragem deles tem 3 regimes: o doméstico, o relacionado com o estrangeiro e o internacional. O doméstico são partes chinesas, sede na China. Relacionado com o estrangeiro são uma parte chinesa, e o critério distintivo é que a arbitragem é uma instituição internacional. E a arbitragem internacional é aquela que é totalmente internacional. Uma característica do sistema chinês é que os árbitros não podem proferir medidas de urgência, e só 2 tipos de medida de urgência são admitidos. Aquela que visa a preservação da propriedade e a preservação de provas. Isso é muito importante do ponto de vista do direito contratual, porque se o seu devedor estiver dilapidando as suas propriedades, você vai precisar de uma cautelar de arresto ou qual que seja
o equivalente na China. Então é importante saber que necessariamente nesses pontos você vai ter que passar pelo judiciário local. E, bom, os critérios de anulação variam se a arbitragem é doméstica, relacionada com o estrangeiro, mas se ela é internacional, ela tem um sistema muito interessante. Ela, em primeiro lugar, é baseada na Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e execução de sentenças internacionais, arbitrais estrangeiras, né? Então, as possibilidades de anulação são muito limitadas, e para limitar ainda mais a anulação, o sistema chinês, uma pena que não tenha ficado muito legível, ele, em primeiro lugar, aqui esses 4 blocos são os 4 níveis do judiciário chinês, né? Você tem a Corte Popular Básica, a Corte Popular Intermediária, a terceira é a Corte Alta ou a Corte Popular Superior, e a última, a Suprema Corte Popular, né? Em primeiro lugar, as sentenças arbitrais estrangeiras, se você consegue executar, se você tem uma sentença arbitral favorável contra a parte estrangeira, você pode levá-la para a China para execução. Você não vai precisar ir para a Corte Popular Básica, você vai para a Corte Popular Intermediária, que normalmente fica na capital da província. Porém, essa Corte Popular Básica só vai poder, se ela quiser negar execução ao laudo arbitral, ela vai precisar consultar a Corte Popular Superior, que por sua vez só vai poder negar execução do laudo arbitral estrangeiro se ela consultar a Suprema Corte Popular. E a execução só vai poder ser negada se a Suprema Corte Popular assim disser. Então, basicamente, o sistema é parecido com o nosso, em que você vai direto no STJ, porém você começa por baixo, mas em caso de recusa de execução da sentença, que é aquela que vai impedir você de executar o laudo contra o devedor chinês, só vai existir se a Suprema Corte Popular concordar. E eu tive, palestrando em Pequim em setembro, dividi painel com a presidente adjunta da Suprema Corte Popular, Gao Xiaoli. Ela e os colegas dela que estiveram presentes no evento falam da Convenção de Nova York com muita desenvoltura, como se fosse o livro de cabeceira deles, e falam em inglês escorreito. Então, realmente, a gente vê que os chineses estão fazendo esforço para se adaptar no sentido de aplicar corretamente o regime da arbitragem internacional para permitir que as partes contratem com partes chinesas e, eventualmente, executem na China esses contratos. Eu não vou analisar detidamente, mas eu trouxe só 2 exemplos daquilo que é o grande receio que as partes têm com relação à China, que a sua sentença arbitral não seja executada por violação à ordem pública, né? E nesse caso de raw sugar, né, açúcar bruto, era um contrato que, em princípio, deveria ser nulo, de acordo com o direito chinês, porque as empresas chinesas não podem firmar contratos de futuro no estrangeiro. Eu não tenho certeza de se é assim que se articula essa proibição, mas havia então uma alegação de que o contrato violava normas cogentes do direito chinês. Porém, a Suprema Corte Popular entendeu que, embora houvesse violação de norma cogente do direito chinês, isso não implicava uma violação da ordem pública para efeitos de reconhecimento e execução de laudo arbitral. Então, nesse caso, o laudo arbitral foi executado. E a mesma questão com relação a um contrato de franquia de hotéis, né? Daqui fica claro, nessa hipótese, que realmente foi necessário ir para todos os degraus, porque, em primeiro lugar, a parte não recebeu o reconhecimento da Corte Intermediária de Hangzhou, mas ela foi para a Corte Superior da província de Zhejiang e conseguiu a execução, né, e graças à opinião da Suprema Corte Popular. Então, com isso eu já estou levando à conclusão, a arbitragem funciona muito bem, mas a gente não pode esquecer o judiciário. Como eu vinha dizendo, para casos em que você precisa de uma cautelar, você vai precisar do judiciário chinês, que também está se modernizando. Eles têm a obrigação de tentar a conciliação prévia ao litígio, isso aqui também existe no sistema brasileiro, que vai ser sempre consensual, e se não houver conciliação, a gente vai então para a decisão. Eu peguei um estudo do Banco Mundial sobre a execução de contratos em diversas jurisdições. O judiciário chinês está em 6º lugar no ranking.
é o sexto mais confiável, o do Brasil está em 48º. Por que eu estou mostrando isso? Porque muitas vezes a gente percebe que as partes brasileiras têm receio de litigar na China. Deixam, às vezes, o contratante chinês impune, porque eu não quero me meter naquele país, eu não entendo a língua, o sistema é muito complicado, e acabam deixando como está. Sobretudo em relações extracontratuais, né? Porque se for contratual, você tem arbitragem que funciona muito bem. Mas se a gente estiver falando da violação de um direito de marca, você vai precisar passar pelo judiciário. E a boa notícia é que o Banco Mundial está dizendo que o judiciário chinês, para a execução de contratos, é confiável e não é tão complicado. Se a gente for ver do ponto de vista a gente tem aqui tem em dias, né? Não em dias vai estar depois, eu acho. Bom, de toda forma, se a gente for considerar o score, né, a China fica com score de 78, o Brasil de 66. Então, as nossas cortes para o Banco Mundial são menos confiáveis do que as chinesas, né? E eu acabei esquecendo de pegar, mas com relação a dias também, esse estudo também mostra o tempo que é necessário para se obter essa execução. Eles pegaram um contrato com valor de 2 vezes a renda per capita nacional, que na China dá 16 mil dólares por ano, no Brasil dá 15 mil dólares por ano, e 2 vezes isso e verificaram quanto tempo demoraria. Então, na China está funcionando. E para terminar, meu último slide, é que, além de todo esse esforço normativo de modernização do direito contratual, além de todo esse esforço de organização de métodos adequados de resolução de disputas, de mediação, de arbitragem, o judiciário também tem se modernizado. A última novidade do sistema chinês é essa corte China International Commercial Court, a corte internacional chinesa para assuntos de comércio. Ela funciona apenas para casos de, no mínimo, 300 milhões de renminbi, de yuan, que dá uns 150 milhões de reais. Então, é realmente para casos grandes. E aqui você tem um painel dos juízes da Suprema Corte Popular, que vão julgar em primeira instância os casos, amparados por um comitê de experts. Vocês podem clicar no site, vão ver ali, tem pessoas da importância de Albert Jan Vandenberg, Ian Paulson, Gabriele Kaufmann-Köhler, que são referências mundiais na resolução de disputas. Então, acho que, para concluir, a gente vê que eles estão realmente colocando uma ampla caixa de ferramentas à nossa disposição, né? E concluo, então, que a tradição filosófica, cultural, ela existe, ela funciona, sobretudo, do ponto de vista pessoal, mas eles estão se modernizando e se harmonizando com essa economia globalizada. Então, os chineses já não têm mais receio de litigar. No Brasil, no exterior, eles têm litigado também. E é um sistema que está reformado, que serve para o comércio exterior, porém ainda tem que se ver como é que vai ser a evolução, sobretudo com relação à administração pública, onde essas questões de ordem pública que eu mostrei são potencializadas, e até porque boa parte da economia chinesa hoje em dia está a cargo de empresas públicas, né, que eles chamam de SOEs, né, State-Owned Companies, ou empresas nacionais. Então, nesse ponto, ainda é algo para se ter um cuidado, porém, o progresso em todos, sobretudo na área empresarial e comercial, é notável. Por isso, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, Dr. Luiz. Obrigado, Dr. Daniel. Foi uma aula magna. E enquanto eu estava aqui ouvindo a palestra do colega Dr. Luiz Peretti, recebi uma mensagem no WhatsApp do Dr. Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil e China, e ele estava numa reunião hoje com o Bolsonaro junto com o embaixador Li. E Bolsonaro diz à Band TV que teve conversa produtiva com emissários da China, diz que chineses são bem-vindos para investir no Brasil, para poder ampliar o comércio. Então, eu acho que cada vez mais esse tema é relevante, tem se mostrado mais relevante. Então,
contratos Brasil e China vão ser cada vez mais utilizados de forma frequente e, evidentemente, que essas cláusulas serão aprimoradas. Então, é esse recado que eu queria dar para vocês, e eu deixo aberto aos debates, as perguntas do público para os palestrantes. Se tiver alguém com uma dúvida... Lógico, doutor João. A gente coloca no site, doutor João. Faremos isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta em relação ao tema? Quer perguntar, doutor Joaquim? Fazer coro aqui com a observação do Mansur, Thomas. Eu acho que o Ibrachina pode fazer isso, acho que dá para fazer. Cadernos dos seminários praticamente semanais do Ibrachina, né? Fazer cadernos e colocar isso à disposição das pessoas, talvez até no site, né? No site. Porque realmente as duas palestras foram maravilhosas, foram bastante intensas e abordaram todos os temas que foram colocados nas palestras. Então, eu acho que é importante essa observação, para que a gente tenha esse acervo à disposição de todo mundo, né? Bom, então, sem mais delongas, eu vou encerrar até pelo avanço do horário e agradecer a presença de todos e também dos dois professores, Dr. Luiz Peretti e Dr. Daniel Bolos. Muito obrigado.